A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 2 do quarto trimestre de 2024, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. Então, essa lição 2 está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Tópico 2, outras promessas a Israel. E tópico 3, a promessa de salvação para Israel. O textuário diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 ao 3, e Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. A introdução diz assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta lição, o comentarista vai abordar as promessas divinas a Abrão, posteriormente chamado de Abraão. Então, essas promessas foram proferidas, foram feitas há mais de 4.000 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, as promessas, Deus chamou Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, ali na Mesopotâmia. Ele disse para Abrão ir para uma terra desconhecida para ele, uma terra que ele não conhecia, mas que Deus o abençoaria, que Deus faria dele, dos seus descendentes, uma grande nação. E essas promessas parcialmente já se cumpriram, né? Também as promessas que Deus fez à nação de Israel, que diziam respeito à vinda do Messias, também já se cumpriram, e agora o cumprimento pleno se dará, né, na volta do Senhor Jesus para implantar o reino milenial na terra. Então a lição, a lição de número 2, ela vai tratar dessas promessas de Deus para Israel. Deus desejava que, através de Abraão e seus descendentes, a nação de Israel, né, testificasse para os povos pagãos a existência de um único Deus, o Deus que se revelou, né, a Abraão, e o Deus que criou os céus e a terra. Então, a nação de Israel deveria dar testemunho desse Deus, né, do monoteísmo, da existência de um único Deus. Então, nós vamos ver que essas promessas que Deus fez, né, a Abrão, e depois a Abraão, que depois passaram a seus descendentes, essas promessas são irrevogáveis. Muitas dessas promessas, conforme nós vamos ver no decorrer da lição, elas são irrevogáveis, ou seja, mesmo que Israel tenha falhado na sua missão de ser uma nação santa, que levasse o conhecimento do único e verdadeiro Deus
a outros povos, mesmo que eles tenham rejeitado também o seu Messias prometido, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Algumas promessas que Deus fez a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó e depois os seus descendentes, estavam e ainda estão de pé. E Deus vai cumprir essas promessas que ele fez aos seus servos. Tópico 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Subtópico 1. Um convite, uma promessa. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículos 4 e 5. Então, você veja que Deus chamou Abraão, sai da tua terra aí de Ur dos Caldeus, vai lá para a terra de Canaã, ali eu fartei uma grande nação, ali eu te abençoarei, ali os seus descendentes vão dominar aquela terra, vão povoar aquela terra e, através de ti, através dos seus descendentes, essa nação que vai ser gerada, ela vai ser uma bênção para os outros povos, vai dar um testemunho do Deus verdadeiro. Então, esse era o objetivo, o propósito de Deus em formar a grande nação, que tinha que ser diferente das outras nações que já existiam naquela época. Naquela época que o Abraão foi chamado, já existia a Mesopotâmia, o Egito, e outros povos também, outras nações já existiam naquela época. No entanto, Deus queria formar uma nação santa, uma nação separada, uma nação que seguisse a sua lei e que, a partir dessa nação, pudesse vir à terra o seu filho unigênito, seu filho amado, o Senhor Jesus Cristo, conforme nós entendemos que se cumpriu na pessoa bendita de Jesus Cristo, essa promessa da vinda do Messias. Então, ao longo da história, nós vemos que essas promessas que Deus fez a Abraão, elas se cumpriram. Realmente, Israel se tornou uma nação grande e poderosa. Depois ficaram um tempo escravizados no Egito, Deus os arrancou ali com mão poderosa, lançou as pragas ali sobre o Egito, levou esse povo de volta lá para Canaã, e ali eles conquistaram aquela terra prometida, e ali eles habitaram naquela terra prometida, e é toda a história do povo de Israel. Então, essa promessa de que ele seria pai de uma grande nação, ela realmente se cumpriu. Mas quando Deus fez essa promessa, Abraão estava com 75 anos, não era um jovem. E Sara, sua esposa, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, como é que ele teria descendentes se a Sara era estéril e ele já era uma pessoa de idade avançada? Mas para Deus nada é impossível. Nós vemos que, finalmente, Deus fez a promessa e Deus cumpriu a sua promessa. E Sara, então, gerou o seu filho Isaac. E através de Isaac, os outros descendentes de Abraão. Muito bem. Subtópico 2. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 2. Deus desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Então,
essa primeira parte aqui do que Deus falou para Abraão, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, né? Já se concretizaram, se cumpriram, né? Porque realmente o patriarca Abraão, e depois Abraão, né, ele, né, teve o seu nome engrandecido, ele teve o seu nome realmente escrito ali nos anais da história da nação de Israel, e ele se tornou realmente uma bênção. O pai, ele é considerado o pai da fé, ou seja, aquele homem que creu em Deus antes mesmo de ver as coisas acontecerem. Então, ele creu para a justiça dele, ele foi justificado pela fé que ele exercitou na promessa que Deus lhe havia feito ali em Ur dos Caldeus. Então, ele realmente se tornou uma bênção, um exemplo, um modelo para os seus descendentes e também a todos nós hoje, que somos, conforme o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o pai da fé, nós somos filhos da fé. Assim como Abraão creu, nós também cremos no Senhor Jesus Cristo. E Abraão, ele realmente se tornou uma bênção para todos. Veja bem, agora, essa bênção que Abraão recebeu, a bênção material, realmente ele se tornou um homem muito rico, Deus o abençoou no aspecto material tremendamente, mas ela deveria, além disso, além dessa bênção material, deveria realmente produzir, a partir disso, uma bênção espiritual, que deveria transbordar para os outros povos. Essa era realmente a intenção de Deus, o objetivo de Deus, o propósito de Deus. Então, nenhuma nação vizinha ali teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Por quê? Primeiro, ele veio sozinho com a Sara e um punhado de pessoas ali para a terra de Canaã. Quem poderia imaginar que a partir desse núcleo pequeno, bem pequeno, surgiria, anos depois, uma nação poderosa, uma nação abençoada, uma nação realmente rica materialmente e que deveria também ser rica espiritualmente para abençoar os povos vizinhos. Então, realmente era uma promessa significativa, até porque precisa-se enfatizar isso. O Abrão, ele veio de uma família idólatra. A família dele era idólatra, lá em Ur dos Caldeus. E ele ouviu a voz de Deus, do único e verdadeiro Deus, o Deus Criador de todas as coisas, e creu, e seguiu a ordem que Deus lhe dera. Então, Deus realmente honrou a fé do seu servo e o abençoou grandemente. Subtópico 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem a Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial, que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Até hoje, nós vemos o cumprimento desta bênção que Deus deu a Abraão e seus descendentes. Abençoarei os que te abençoarem. O cristão verdadeiro, ele abençoa os descendentes de Abraão, que é o povo judeu. Claro, aqui não estamos falando de salvação, não estamos falando, não se trata dessa questão. Aqui estamos falando do aspecto apenas humano. Então, a bênção de Abraão, ela sobreviveu nos seus descendentes, chegaram até hoje, o povo judeu. Esses mesmos judeus que habitam ali em Israel e estão espalhados por várias partes do mundo,
eles são descendentes étnicos de Abrão, e depois Abraão. Então, eles têm essa bênção com eles. Por isso é que muitos tentam destruir, né, o povo judeu. Ao longo da história, você vê várias tentativas de dizimar o povo judeu e nunca conseguiram. Né? Por quê? Porque Deus, ele honra a sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Então, essa promessa era dupla, de bênção e de maldição, ou seja, para quem ajudasse Abraão e seus descendentes, seria bênção, seriam abençoados. Mas quem, né, perseguisse eles, Abraão ou e seus descendentes, eles seriam amaldiçoados. Né? Então, realmente, todos que se levantaram ao longo da história, né, não só da história bíblica, como da história humana, se levantaram contra os descendentes de Abraão, todos, né, foram amaldiçoados, todos realmente foram envergonhados, porque esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Né? Então, esse evento faria de Abrão uma influência mundial, né, que perduraria em sua posteridade. Então, veja só o que a promessa de Deus fez na vida de um homem, na vida de Abrão. Perdura até os dias atuais. Depois de 6.000 anos, né, depois de, sei lá, 5.000 anos, 6.000 anos, não vou falar aqui até porque esse cálculo ele é polêmico, mas em torno disso, né, 5.000, 6.000 anos, essa bênção ainda perdura nos dias atuais e vai perdurar até o fim, porque essa promessa, essa palavra de Deus não vai cair por terra. Né? Os inimigos vão ser envergonhados. Os inimigos do povo descendente de Abraão, eles vão ser envergonhados. Então, quem se levantar contra, né, o povo judeu, os descendentes étnicos de Abraão, vão ser envergonhados. Né? Nós que somos cristãos evangélicos, nós, né, realmente apoiamos e oramos, né, pela paz de Jerusalém, oramos pela salvação do povo judeu, né, assim como de todos os outros povos, né, mas nós reconhecemos as promessas que Deus fez ao seu servo Abraão. Subtópico 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o chamado proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Gálatas, capítulo 3, versículos 8 e 16. Então, aqui, na promessa que Deus fez a Abraão, ele disse que serão benditas todas as famílias da terra. Mas de que forma isso aconteceria? Era uma profecia a respeito da vinda do Messias. E essa profecia se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu essa promessa, porque nele todas as famílias da terra, todos os povos da terra são abençoados. Então essa promessa foi dada a Abraão e seu descendente. E o descendente de Jesus era descendente de Abraão. Jesus era descendente de Abraão. Então, ou seja, ela se cumpre em Jesus, essa promessa. E Paulo fala sobre isso na carta aos Gálatas, e que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, pai dos israelitas, que é justamente o Senhor Jesus Cristo. Agora, através da pregação do Evangelho, essa bênção se espalha, né, a todos e alcança todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Muito bem, estamos chegando então ao segundo
ao segundo tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Não esqueça também, né, que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Curso básico, curso médio de teologia, cursos livres na área teológica, o curso C, Essência da Mulher, o curso C, Esposa de Obreiro, todos esses cursos aqui da plataforma online da FAEST Academia para abençoar a sua vida. Também vai ter um QR Code aí na tela, você pode focar ali a câmera do seu celular para que você possa obter maiores informações sobre todos os cursos da FAEST Academia. Nós somos uma escola aqui de Santa Catarina com mais de 17 anos de atuação aqui no estado de Santa Catarina e Paraná. E nós já formamos muitos alunos nos nossos cursos de teologia, né, que estão atuantes em várias igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 2. Outras promessas a Israel. Subtópico 1. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor garantiu-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão, conforme Gênesis capítulo 15, versículos de 4 a 6. O filho da promessa, portanto, seria Isaque, Gênesis capítulo 21, de 1 a 7. Então, nesse subtópico aqui, o comentarista ele vai falar dessa promessa que Deus fez a Abraão, que ele teria um filho. Deus prometeu a ele e também a sua esposa Sara que eles gerariam um filho. Só que ele era avançado em idade, ele já era uma pessoa de idade bem avançada, também a Sara também, e ela, além disso, a Sara era estéril, não podia gerar filhos. No entanto, para Deus nada é impossível. Deus prometeu que ia dar um filho para ele e Deus, então, cumpriu. Mesmo essa promessa parecendo estranha, né? A gente pode até imaginar como é que Abraão recebeu essa promessa, né? Mas ele não duvidou, ele creu que para Deus nada é impossível. O Deus que havia prometido para ele lá desde Ur dos Caldeus, depois passou por Arã, depois veio para Canaã, né? Deus que lhe apareceu algumas vezes, né? Ele creu que esse Deus era todo poderoso para cumprir essa promessa. No entanto, né, o tempo foi passando e chegou um momento que ele achava que, como o filho não nascia, ele chegou um tempo, né, aí teve o caso dele com a Agar, né, que foi um erro, né, que ele cometeu, mas que nasceu Ismael, mas Deus falou, não, Ismael não é o filho que eu prometi que você teria. Você vai ter esse filho com Sara, a sua esposa. Mas aí chegou um tempo, como esse filho com Sara não chegava, ele achava que o Eliezer, o mordomo, o principal funcionário ali dele, que seria o herdeiro dele. Porque naquele período histórico, naquela cultura, isso era possível acontecer, né? Um servo, um funcionário, né, dessas pessoas que tinham recursos, ele poderia herdar, né, ali as riquezas do seu patrão, do seu chefe, do seu senhor, se porventura esse senhor, esse chefe dele, não tivesse um herdeiro legítimo, né, um filho. Mas Deus garantiu-lhe que não seria o Eliezer, que no tempo certo, a promessa que Deus fez para ele, de ele ter um filho com Sara, essa promessa se cumpriria e, de fato, né, nós vamos ver aqui no subtópico 2 a promessa de um filho a Isaque. Né? Então, Isaque
foi o filho que Deus prometeu a Abraão e cumpriu, né? Nasceu, então, Isaque, né? A Abraão e Sara. E esse foi o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Então, no subtópico 2, a promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela, com Quetura. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. O servo foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa chamada Rebeca para o filho de seu senhor e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 25, de 24 a 26. Né? Então veja que, né, após o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, nasceu Isaque e depois Isaque casou-se com Rebeca, que era da família lá dos pais de Abraão, que morava ainda na Mesopotâmia. Então a Rebeca veio e que casou-se com o Isaque. E durante um tempo a Rebeca também não pôde ter filho, né? Ficou alguns anos, né, sem poder ter filhos. E depois o Isaque orou, buscou a Deus, e no tempo certo Deus então abriu o ventre da Rebeca e ela teve, né, gêmeos. Teve Esaú e Jacó. Então a promessa dos descendentes de Abraão continuava em andamento, continuava atuante, né? Porque para Deus nada pode impedir o cumprimento da sua promessa. Não tem esterilidade, não tem doença que possa impedir o agir de Deus, quando ele promete de fato e ele cumpre. Subtópico 3, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Gênesis capítulo 26, versículos 3 e 4. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa. Hebreus 11, 17 a 19. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Gênesis 27, 30 a 34. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Gênesis 28, 1 e 2. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Gênesis 29, de 21 a 27. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná. Então, aqui, nesse subtópico, né, nós vemos que o Senhor abençoou, então, Jacó, porque Esaú era o primogênito. Ele nasceu primeiro. No entanto, ele desprezou o direito de primogenitura, né? Ele vendeu, né, o seu direito de primogenitura para Jacó, trocou, né, por um prato de comida. Então, veja que ele fazia pouco caso do direito de primogenitura. E então Jacó acabou herdando, né, tem toda aquela história que Jacó, juntamente com a mãe dele, né, com a Rebeca, eles enganam, né, ali o pai, o Isaque, que já estava cego, eles enganam o pai e o Jacó acaba herdando, então, a bênção da primogenitura. E aí o Esaú promete matá-lo depois que o Isaque falecesse. Então o Jacó, a mãe dele fala com o Isaque para mandar Jacó procurar uma esposa lá nos parentes dela, lá em Harã, e ele foi até lá, né, para buscar a sua esposa. E ali ele acabou se apaixonando ali, né, amando a Raquel, que era estéril. Né? Olha só como é que as coisas de Deus, né, funcionam. Veja só, a Sara era estéril e Deus abriu a madre dela. A Rebeca também durante um tempo era estéril. Deus também abriu a madre dela.
E agora a Raquel, que era a esposa preferida do Jacó, né? Porque ele casou também com Leia, mas porque foi enganado pelo seu sogro Labão. Mas, de qualquer maneira, era um casamento válido para Deus, né? Porque ele casou legitimamente com a Leia. E teve 6 filhos com a Leia. Aí, depois de um tempo, Deus abriu a madre de Raquel, ou seja, ela conseguiu engravidar e teve 2 filhos, que foi o José e também o Benjamim. Tá? Aí nós vemos que ele também, Jacó, teve com Bila mais 2 filhos, e teve com Zilpa mais 2 filhos. Então, no total, Jacó teve com Leia, com Raquel e as 2 servas, 12 filhos que geraram as 12 tribos de Israel. E a promessa de Deus, então, né, continuava em andamento. Então, veja que primeiro teve um filho, Isaac. Depois, Isaac e Rebeca, 2 filhos. E depois, Jacó com 12 filhos. Ele teve também a Diná, que era a filha, mas os 12 filhos geraram as 12 tribos de Israel. E assim a promessa, né, continuava. Subtópico 4, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi. Lucas 18, 37 e 40. O Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 23. Então, aqui, né, essa promessa que foi feita tanto a Abraão, Isaac e Jacó, né, de que a descendência deles, um descendente de Abraão seria o Messias prometido, que Deus prometeu enviar para Salvador dos homens, para salvar a humanidade. Então, esse Messias que Deus prometeu, Deus estava cuidando para que, no tempo certo, na plenitude dos tempos, ele realmente chegasse à Terra, viesse à Terra. E nós cremos ali no relato dos evangelhos sobre a vinda do Messias, que cumpriu justamente todas essas profecias. E Deus também falou, né, através do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi. Então, isso realmente, que é da tribo de Judá, isso acabou realmente se cumprindo, e Jesus era descendente de filho de Abraão, filho de Davi. Quer dizer, no sentido de descendente. Ele era descendente tanto de Abraão, mas também era descendente de Davi, que era da tribo de Judá, porque a promessa que Jacó, depois quando Jacó foi abençoar seus 12 filhos, o Jacó deixou claro que o Messias, né, ele viria ali da tribo de Judá. Então, essa promessa também, ela se cumpriu, né, conforme o relato que nós encontramos nos evangelhos aqui do Novo Testamento. Tópico 3, a promessa de salvação para Israel. Subtópico 1, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Lucas capítulo 21, versículo 24. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Romanos 9, de 30 a 31. Então, aqui nós vemos que realmente Israel, como nação, como um povo, eles rejeitaram o seu Messias, rejeitaram a Jesus de Nazaré como o Messias prometido, né, que Deus prometeu ali no Antigo Testamento. Eles não aceitaram como nação, até o crucificaram,
Mas, né, esse aqui significou a queda, espiritualmente falando, né, nesse sentido, da nação de Israel. No entanto, né, isso aí que nós vamos ver posteriormente, as promessas no sentido material, no sentido humano, e até algumas promessas relacionadas ao futuro, essas promessas ainda estão de pé, né, para o povo de Israel. E nessa dispensação que nós estamos hoje, que é a dispensação da graça, a dispensação do Evangelho, as boas novas de salvação de Jesus Cristo estão sendo pregadas, aqueles judeus, né, que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que aceitam a Jesus também como o seu Messias, como o Salvador deles, eles também são salvos, né? Mas a nação judaica, como um todo, não aceita que Jesus de Nazaré é o Messias prometido ali no Antigo Testamento, né? Então, eles continuam em rebelião contra Deus, conforme, né, está escrito aqui. Então, veja bem, agora, como eles vão ser salvos? Nós vamos ver isso posteriormente aqui, no decorrer aqui do comentário. Porque hoje, eles, individualmente, tanto judeus como gentios que aceitam a Jesus estão sendo salvos. São salvos. Isso aí a salvação, ela é extensiva a todos os povos, tribos, línguas e nações, incluindo a nação judaica, incluindo o povo, né, judeu. Então, muitos, não só hoje, mas hoje, ao longo da história, muitos judeus, né, realmente reconheceram que Jesus de Nazaré era, sim, o Messias prometido ali no Antigo Testamento, né, e entregaram a vida a ele e foram salvos. Tá? Mas isso aí é apenas uma pequena parcela. A nação como um todo rejeitou. E até hoje, né, não aceita que Jesus é realmente o Messias prometido. Muito bem. Então, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Tá? Aí nós temos o tópico 2, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não reconhecem a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Romanos 9, 5. Esse sentimento de tristeza e atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus devem impulsionar cada cristão à evangelização dos judeus. Mateus capítulo 23, versículo 32. Então, o apóstolo Paulo, né, ele realmente sentiu uma grande tristeza, porque para ele, depois que ele teve ali a conversão dele no caminho para Damasco, para ele estava bem claro, conforme ele mostra nas suas cartas, que Jesus cumpria todos os requisitos que estavam ali no Antigo Testamento. Jesus era o cumprimento de todas aquelas promessas que Deus fez, ali começando em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois passando pelas promessas que Deus fez a Abraão, que Deus confirmou a Isaac, depois confirmou a Jacó, confirmou ali as 12 tribos, depois confirmou a Davi e confirmou a todos os profetas, através de todos os profetas do Antigo Testamento. Paulo sabia exatamente que Jesus era esse Messias prometido. E ele ficava triste porque os outros judeus não conseguiam entender assim. Estavam com a mente fechada, com os olhos vendados, e não aceitavam que Jesus de Nazaré era, sim, o Messias prometido. Então ele ficava triste, né, porque os seus patrícios não aceitavam essa mensagem das boas novas de salvação em Jesus Cristo. Não entendiam que Jesus realmente era o Messias prometido. E então, aqui o comentarista diz, né, que esses judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Ou seja, Jesus realmente era um descendente físico, né, de Abraão, Isaac e Jacó, de Davi, de todo o povo judeu.
Então, ele era realmente conforme as promessas que foram feitas e se cumpriram. Então, esse sentimento de tristeza e atitude piedosa de sofrer pela salvação do judeu deve impulsionar cada cristão à evangelização dos judeus. Então, assim, tem muitos missionários atuando, né, entre o povo judeu, no mundo todo, né, falando de Jesus, falando da salvação em Jesus Cristo para todos os judeus. É uma pequena parcela, né, é tocada ali pelo Espírito Santo e crê. E crê em todas as promessas do Antigo Testamento. Alguns estão tendo encontros diretamente com o Senhor Jesus, estão se convertendo, outros acabam estudando as Escrituras e percebendo que realmente é verdade, né, que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, e entregam a vida a Ele, né? Mas a nação, o povo como um todo, ainda o rejeita. Subtópico 3, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, de 3 a 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, Romanos 9, 26, e que o remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso, Romanos 11, 26. Então, existe uma promessa de salvação a Israel, que vai um remanescente porque aqui não temos tempo para esticar aqui muito esse assunto, mas lá na grande tribulação, depois do período da grande tribulação, o povo vai clamar a Deus por socorro, porque vai estar sendo acossado ali pelo anticristo e os exércitos inimigos. E então, quando eles vão clamar a Deus pedindo socorro, quem que vem em socorro deles? Vem o Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, né, para derrotar os seus inimigos. O remanescente, aqueles que restarem ali, naquele período histórico, como nação, aqui estou falando como nação, não individualmente. Individualmente, hoje, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Qualquer povo, de qualquer povo, inclusive do povo judeu. Mas naquele período ali histórico, depois da grande tribulação, vai ser o povo, o restante que sobrar ali, que vai clamar a Deus, que vai ver o Senhor Jesus vindo, e vai pisar ali no Monte das Oliveiras, eles aí sim vão reconhecer que aquele que os seus antepassados crucificaram lá no Calvário era realmente o Messias prometido por Deus, ali nas profecias do Antigo Testamento. Então, vai ser algo realmente glorioso, porque existe essa promessa, de que esse remanescente, então, fiel de Israel será salvo. Então, o libertador que virá de Sião fará isso, o que é o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que vai realmente cumprir integralmente ali a sua palavra, as promessas que foram feitas, desde Abraão e até o livro de Malaquias. Elas já se cumpriram parcialmente na primeira vinda de Jesus, na igreja, está se cumprindo ao longo da história, e o que falta se cumprir, vai se cumprir na volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Então, se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações, sempre que postarmos um novo vídeo aqui no canal. Não esqueça o link aqui na descrição, nós temos também links para você comprar as obras que são recomendadas pelo comentarista deste trimestre. Você comprando através desse link da Amazon, você vai estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da Palavra de Deus.
Você não precisa comprar somente aquele livro que está no link. Você entra na Amazon pelo link, você pode comprar qualquer produto da Amazon. Se você entrar pelo nosso link, você pode comprar qualquer produto lá e você vai estar assim nos abençoando. Né? Uma pequena parcela, né, vem para a FAEST Academia para a gente poder prosseguir aqui levando a palavra de Deus a mais pessoas. A conclusão diz assim: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Na verdade, ninguém pode impedir o agir de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, que é o Deus infalível, o Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do mar. É o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, que prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, a todos os patriarcas, e ali no Antigo Testamento, através dos seus profetas, e essas promessas, muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo hoje, e o cumprimento pleno se dará justamente, né, quando o Senhor Jesus voltar, né, em poder e grande glória para implantar o seu reino milenial aqui na Terra. Muito bem, né? Esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.